Olá, sou o professor Capri. Hoje nós vamos trabalhar, continuando com populações, migrações, só que dessa vez diversidade étnica, cultural e religiosa. Mas qual seria o conceito de migração? Me acompanhe. Migração é qualquer deslocamento das pessoas para uma outra área, dentro do seu país ou de uma cidade, ou mesmo dentro da nossa cidade, de um bairro para o outro. Aí eu tenho duas outras coisas. Migração trouxe as mudanças. O que é emigração? Emigração começa com a letra E. Externo, me lembra a palavra externo, então é saída, ok? Imigração. Imigração começa com a letra I, me lembra a palavra interno, então é de pessoas que querem vir para dentro da nossa cidade ou do nosso país. Mas vamos lá. Aqui nós estamos acompanhando um pouco de como foi a ocupação do ser humano pela terra no passado. Aí a gente pega da saída da África, indo até chegar na América do Sul e finalmente no Brasil. Só para você saber que a gente colocou isso, ok? Mas vamos lá. Uma pergunta, por que as pessoas mudam? Por que as pessoas migram? A resposta básica, mais simples, é porque as pessoas buscam uma vida melhor. Lógico. Outras probabilidades, outras questões que podem acontecer. Em busca de melhor trabalho, contra o desemprego. Também por fatores econômicos, estruturais ou conjunturais. Uma crise no lugar, então a pessoa quer sair para tentar uma vida melhor. No caso do Brasil, nós tivemos os ciclos econômicos, ok? Então, quando foi a época do ouro, o pessoal foi para Minas. Quando foi a época do café, o pessoal veio para São Paulo. Um lugar, uma cidade com mais serviços e infraestrutura, como saúde, educação, saneamento básico, melhores condições de vida. Política. Problemas políticos, uma perseguição que a pessoa tenha ou tenha que mudar porque não se sente bem naquele local. Religiosa, peregrinação, quando eu vou para uma cidade, fazer uma peregrinação, ou seja, sair de um lugar para ir cultuar numa outra cidade, pagar uma promessa, por exemplo, e perseguições religiosas também. E ainda conflitos étnicos raciais, devido a guerras, golpes. E naturais, fenômenos naturais ou catástrofes como vulcão, terremoto, enchentes, no caso do Brasil também. Ainda a questão do próprio clima, para que eu tenha um clima melhor para a minha saúde. Também a questão de ruptura da família, então as pessoas acabam separando, então também tem que mudar de lugar. E ainda a questão da segurança ou ameaça quando a pessoa está ameaçada. Consequências das migrações. Ela contribui com o processo de ocupação de uma área que não está ocupada, contribui com o processo de miscigenação e difusão cultural, ou seja, mistura, a mescla de culturas. Mas eu tenho um problema aí. Para aquela pessoa que recebe uma mão de obra qualificada, é excelente, mas o país que está mandando para fora a sua mão de obra especializada é chamada fuga de cérebros, né? Então, muitos estudantes brasileiros acabam indo para fora e a gente vai chamar isso de fuga de cérebros. Concorrência de mão de obra local. Então o pessoal vai acabar dando treta depois, que vai tirar o lugar do emprego daquela pessoa. Isso vai criar o que a gente chama de xenofobia, aversão aos estrangeiros. Bom, no Brasil começo com o quê? Tá lá, começo com os portugueses, depois eu tenho os africanos, tem um mapa aqui mostrando onde eles vieram, tem os franceses também que tentaram ocupar, os holandeses lá em cima, no Nordeste. Finalmente, os imigrantes italianos, depois japoneses, os alemães. Mais recentemente, eu tenho os bolivianos, os peruanos. Depois, também os haitianos, por causa do terremoto que teve no Haiti. O Brasil mandou forças para lá, a ONU, né? Força de paz de homens brasileiros. E, recentemente, eu tenho a questão dos venezuelanos também no Brasil. Bom, então vamos lá. Questão da migração no Brasil. O maior período, final de 1800 até 1950. Aqui a quantidade, mais ou menos, de pessoas que vieram. E a porcentagem de quantos vieram para cá. Aqui uma outra forma de entender. Temos aqui mais italianos, depois portugueses, demais, espanhóis, alemães, japoneses. Né? Italianos aqui, 1.500.000 quase 1.600.000 italianos vieram para cá. E eu gosto muito desse quadro, Os Operários da Tarsila Amaral, por quê? Porque mostra justamente essa miscigenação, né? Se você por perceber, o que a gente vai notar? Aqui, ó, você vai ver grande mescla do povo brasileiro.
Você repara que aí eu tenho olho puxado, aqui, eu tenho a presença do africano, tenho a presença do branco. Então isso mostra essa nossa questão com o Brasil, como ele se dá bem com essas questões. Outra forma de entender aqui também a questão, os maiores estrangeiros do Brasil, portugueses, japoneses, italianos, hoje, né, a partir de 2011. O estado que mais tem, São Paulo, depois Rio de Janeiro. E ali, olha que interessante a gente notar aqui, perfil de mão de obra qualificada dos que vêm de fora, dos bolivianos, dos peruanos, paraguaios, não qualificados, mas os mais qualificados, os argentinos, chilenos, portugueses, esses com certeza vão ter melhores salários, melhores empregos. Brasileiros fora, noto aqui que os Estados Unidos, a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, recebem muitos brasileiros, a Europa também recebe bastante, né? E depois os demais continentes. Imigrantes no Brasil em 2000, 2010, aqui mostrando brasileiros, né, fora do Brasil que estão atuando nos países da América do Sul, aí nos fronteiriços, com a lavoura, a agricultura e também com a exploração de metais preciosos. Também aqui mostrando a questão da migração interna no Brasil. E no Brasil nós temos uma interessante combinação, que quando começou a maior parte da urbanização, começa com o êxodo rural, né? O êxodo rural, ele vem lá de 60, as pessoas saem mais do campo, vêm para a cidade. E depois dá uma freada em 80 e hoje eu tenho uma repulsão. Avançando um pouco mais, mostrando aqui, né, a porcentagem de imigrantes. Então, note só o Sudeste. 82% da população do Sudeste é de pessoas que estão aqui, já que nasceram aqui. Então não há porque nós temos preconceito com as pessoas que vêm de fora, como a gente percebe aí o pessoal tirando sarro, né, de nordestino. Mas não, porque a maior parte nossa é daqui mesmo já, filhos dos nordestinos ou filhos das pessoas de fora. No Brasil, como eu falei para vocês, 50, 70, note muita gente vindo do Nordeste para o Sudeste. Depois eu tenho, continua ainda do Nordeste para o Sudeste, mas agora tem uma concentração também indo para o Acre, indo para o Norte do Brasil. E hoje, mais próximo, nós temos aquela configuração ali que também mostra a ocupação do Centro-Oeste, principalmente, gente, queria mostrar para vocês essa área aqui, ó, que é a área de cultivo, né, a área das plantações, ok? Bom, o Nordeste sempre foi de repulsão populacional, por quê? Porque eu tenho a questão da seca no Nordeste. Nunca foi fácil no Nordeste estar naquelas, por causa de fatores naturais, fatores geográficos. E hoje, E hoje, o que eu tenho? Hoje eu tenho uma migração de retorno. Como assim? O pessoal que veio para cá tentar a vida, hoje volta para o seu país, para o seu lugar de origem. Por quê? Porque a aposentadoria aqui, que ele recebe, o custo de vida aqui é alto, lá é mais barato. Então lá ele pode viver melhor, por isso que ele está indo para lá. Na Baixada Santista, o setor do café sempre ajudou o estado de São Paulo no começo do século, no final do século XIX, começo do século XX. E aí, Santos, olha que interessante, Santos vai virar uma terra de diversas nações. Uma mistura de sotaques, culturas, religiões e tradições. Ainda por Santos, por causa dos portos, né, havia um país enorme em crescimento e precisando de gente para trabalhar. A maior parte seguia para São Paulo, mas ainda tivemos pessoas que ficaram aqui por Santos. Exemplo, meu pai e minha mãe que vieram para cá em 1953. Aqui eu gostaria de destacar com vocês Baixada Santista. O que temos a ver com a migração aqui na Baixada Santista? Olha só, Cubatão é um município que proporcionalmente tem mais nordestinos. Proporcionalmente, mas Guarujá é de fato aquele que tem o maior número de imigrantes nordestinos. Baixada Santista, essa ocupação, mas olha que interessante esse mapa. Se você notar comigo, aqui vai mostrar a renda, né, do verde pouca até o... Perdão, do vermelho pouca até o verde mais. Note comigo, por favor. Aqui, ó. Essa concentração
ali mostrando aqui em Santos, verde, perto da praia, eu tenho maior renda. As pessoas que têm maior renda estão perto da praia. As que com menor renda acabam se afastando, como você nota nessas outras áreas aí que a gente está te falando. Mais uma forma de entender, vermelho onde eu tenho maiores indicadores, vai pegar Santos, área insular e área continental. Os com menos, Mongaguá, Bertioga, e eu tenho aí Praia Grande, São Vicente também com uma boa ocupação. Santos é um município que exerce o papel de metrópole e serve como nó das relações sociais, políticas e econômicas na própria região metropolitana e também com outras regiões com escala nacional e internacional. Bom, o que seria migração diária ou pendular? Igual um relógio, pêndulo de um lado para o outro. Então, o camarada acorda de manhã, pega o fretado, vai trabalhar na outra cidade, quando ele volta, volta de noite. Ou, se você perceber pelo desenho, eu saio e vou trabalhar na cidade e depois volto para dormir. E eu tenho o rush, que é aquele período do dia onde eu tenho mais movimento. Aqui da USP mostrando a distância, como as pessoas procuram morar perto dos seus lugares, né, de trabalho, também tem a ver com saneamento, achei interessante. Mostrando aqui Baixada Santista, nos anos 2000, uma pirâmide triangular, pobreza, já mais equilibrada agora, mais em desenvolvimento. Outra forma de entender a entrada aqui, o crescimento. Noto que Santos está abaixo, São Vicente ainda tem crescimento. Outros dados que eu fiquei de bobeira com esse. Tem mais mulher na Baixada Santista do que homens, né? Vejam só por as cidades aí. Mulher está em amarelo, os homens estão aí em meio cinza. Outra forma de ver também, população que está morando por aqui, né? Dos mais velhos e aos mais novos. Eu noto que eu tenho, de 15 a 59 anos, uma população que está trabalhando, maior quantidade, 1.073.000 aí. Então, isso é bom para a região. Agora, migrações no mundo, né? Vemos muitas pessoas vindo no começo, na ocupação da Europa para os Estados Unidos. E hoje eu tenho aqui o seguinte, as nações desenvolvidas continuam atraindo mais imigrantes. Lógico, as pessoas procuram um lugar onde já possa ganhar mais, ter uma vida melhor. Aí você vai notar aqui, eu acho interessante esse último aqui, né? Países do norte e países do sul, né? Pouca gente do país do norte vai no sul. Por que eu estou falando isso? Lembrando esse mapa aqui, países do norte, países ricos, e os países do sul, os países pobres. E lá ainda, regiões de desenvolvimento, ainda tem essa quantidade, olha só a evolução, né? Desde 1900 até 2013. Então as pessoas realmente procuram ainda os países desenvolvidos. Refugiado. O que é refugiado? É um indivíduo que é alvo de discriminação e violência devido à sua etnia, raça, crença religiosa ou política. Isso de acordo com a Convenção de Genebra, né? Todas as pessoas que, devido a fundamentos temores de serem perseguidos por motivos de raça, religião, nacionalidade, pertencem a determinado grupo social ou opiniões políticas, que se encontram, têm medo, essas pessoas podem ser refugiadas. No Brasil, ainda fala o seguinte, ó. E a pessoa ainda que, devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigada a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. Então o Brasil aceita justamente essas pessoas. No mundo, os lugares em verde que mais são regiões que os imigrantes querem ir, e os em amarelo das pessoas estão saindo. Se eu notar aqui no continente africano, ali é uma região tentando ir para a Europa, ali perto do Oriente Médio, guerras que a gente está tendo, né? Então onde eu tenho muita guerra ou fome, o pessoal quer sair. Fatores de instabilidade, eu ainda vou ter conflitos recentes, migração legal e ilegal, inclusive religião, quando tem treta de alguém não gostar da religião do outro. Uma outra forma de entender, Norte, México e Estados Unidos ali, um grande fluxo de imigrantes. Países de imigrantes, países da ex-União Soviética, Belarus, Estônia, Rússia, Hungria e Ucrânia. E aqui Alemanha, Itália e Japão também, que recebem mais imigrantes. E aqui aqueles que saem mais pessoas, né? Bangladesh, Nepal, Myanmar, Síria e agora a Venezuela, que a gente sabe o que está acontecendo lá.
Continuando um pouco mais, no Brasil eu tenho ainda 4 mil, quase 4.500 refugiados e entre 60 e 300 mil número de imigrantes ilegais. Outra forma da gente entender. E aqui mostrando no mundo o custo de vida, né? Onde está mais escuro é mais caro, onde está mais claro é mais barato. Note que nos países do norte sempre o custo de vida é um pouco mais alto. Um pequeno resumo para você lembrar por que as pessoas migram e não deixe de fazer as suas atividades, ok? Valeu, gente. Obrigado.